Eiichiro Oda já foi longe demais com One Piece. Spoilers do capítulo 1143 vazam que ele não tá sabendo muito bem o que fazer com a sua obra. Curioso pra saber o que o Oda Gênio aprontou dessa vez? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Com certeza eu vou te dar a fruta do pernilongo, mas quem come essa fruta não age como um pernilongo, ele vira mortal carpado. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando pra gente falar diretamente dos spoilers do capítulo 1143 de One Piece. Vamos dar uma olhadinha direto nos spoilers e depois a gente comenta um pouquinho sobre o capítulo. O capítulo 1143 ele vai levar uma capa completamente diferente da história de capa de Yamato, possivelmente já tendo concluído aquela história de capa, mas sem revelar pra gente se a Yamato vai atrás do chapéu de palha ou se simplesmente ela encerrou suas viagens por Wano após derrotar os remanescentes de Kaido. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se ela encerrou a sua história de capa já aí, mostra que o país de Wano é extremamente pequeno, ou que o nosso querido Eiichiro Oda simplesmente deixou ela stand-by no país de Wano somente porque não queria integrar ela à tripulação dos chapéus de palhas. E vamos ser sinceros, já tá cansativo essa história de sempre começar um arco e a gente achar que uma pessoa vai entrar no grupo dos chapéus de palha. Foi assim no arco de Amazon Lily, no arco da prisão, no arco de Wano, no arco de Egghead e está sendo assim no arco de Elbaf. E não, meu delinquente, não tem como Loki ser um tripulante dos chapéus de palha. É impossível pela estatura do personagem. A não ser, é claro, que ele coma a fruta do tamanho. Aí com certeza ele conseguiria. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. O capítulo começa com os gigantes tentando resgatar as crianças que foram sequestradas pelos cavaleiros divinos. Mas adivinha o que acontece? Eles não podem tocar, porque simplesmente o Sanshomers, um dos cavaleiros divinos, comeu a fruta Iba Iba no Mi, que seria a fruta do espinho. E aí que fica confuso One Piece, mas depois a gente comenta. Seguindo os spoilers, simplesmente quando alguém se aproxima das crianças, aqueles espinhos gerados pela fruta do nosso Sanshomers simplesmente se manifestam e perfuram todos que se aproximam delas. Funciona da seguinte forma: quanto maior é o amor, maior é o dano infligido pelos espinhos. Então não tem chances alguma de eles tocarem as crianças. Exatamente por isso que o gigante professor de educação física pediu pro Jaguar de Sal não tocar aquelas crianças. Lembra lá no capítulo 1142? Exatamente, agora a gente já tem o motivo. E o que é legal desse poder é que simplesmente quanto mais você gosta de alguma coisa, maior é o revés ocasionado por ela. O sentimento inverso, digamos assim. Já bota, é claro, Sanshomers como um dos maiores filhos do mar de One Piece. Já o nosso querido Gillingham, o outro cavaleiro, ele simplesmente possui a Ryu no Mi, modelo Kirin, que seria no caso a fruta do dragão modelo Kirin. Mas aqui é claro, a gente vai ter que comentar depois que sim, o Eiichiro Oda ele está perdendo a mãozinha um pouco no One Piece. O que acontece? A fruta do Kirin permite que ele materialize os objetos dos sonhos das pessoas. Em uma cena curiosa, os cavaleiros estão simplesmente almoçando no meio da floresta e esquecem de trazer o sal. O que o Sanshomers faz? Ele pensa no sal e o Gillingham faz o impensável. Ele faz o Sanshomers para dormir e simplesmente extrai o sal da cabeça do Sanshomers. Um poder completamente bizarro. Eu tava achando que o poder do Loki é o maior elefante na sala no momento de One Piece. É esse poder. Ele é completamente bizarro. Frente às crianças, é só isso que a gente tem de informações até o momento. Voltando pro submundo, o Luffy, após ver toda aquela cena do nosso personagem Loki, decide dar um soco fraco nele. E o que acontece com o Loki? Ele cai durinho no chão. Desmaia assim que recebe aquele soco do Luffy, que visivelmente não foi tão poderoso assim. O Zoro só ficou observando, já que o Loki estava à beira da morte, é claro, o que explica a sua fragilidade. Luffy então pede pro Gerd que ele trate o Loki o mais rápido possível, apesar, é claro, de todo o problema que o Loki trouxe pra eles assim que foi desacorrentado. Aí a gente tem toda aquela enrolação do Gerd se recusando a mexer com o Loki de início, mas depois ele acaba mudando de ideia. A gente tem um breve corte para um flashback emocionante, revelando o passado de Harhurudin, a sua relação problemática com o nosso personagem Loki, com tudo o que acontece. Desde a infância, o Loki era uma pessoa extremamente intimidante, e o ódio de Harhurudin só cresceu após o assassinato do seu pai, que ele, por sua vez, acredita que quem cometeu esse assassinato foi o próprio Loki, revelando o motivo pra gente então daquele ódio que o personagem tem do Loki. No final do capítulo, Loki acorda e faz uma revelação pra gente. Ele diz essas palavras: "Você realmente acha que eu matei o pai porque eu queria? Eu sei que você não vai acreditar em mim de qualquer maneira." Claro que graças a essa revelação bombástica, o DNA do ratinho mostra que possivelmente Harhurudin é irmão do Loki. Lembre-se como funciona a mitologia
mitologia nórdica. Simplesmente o Loki na mitologia, ele era na realidade um irmão de consideração do próprio Odin. Como que o Eiichiro Oda vai apresentar pra gente esses laços entre o Haruhujin e o Loki, simplesmente a coisa que tá mais me interessando nesse capítulo inteiro. O capítulo se encerra exatamente nessa revelação bombástica que o Eiichiro Oda deixou pra gente no capítulo 1143. Você que quer saber quando que lança o capítulo oficial, ele sai no Japão oficialmente dia 23 de março, à meia-noite em ponto. Agora vamos conversar sobre esses spoilers, tá? O que tá acontecendo? Eiichiro Oda mostra mais uma vez que está se perdendo completamente nas sequências de poderes de One Piece. A gente já viu uma fruta dos espinhos em One Piece, lá na época de Alabasta, lembra? A Miss Doublefinger, ela utilizava a Toge Toge no Mi, a fruta que era exatamente a fruta dos espinhos. E o que ela fazia? Um camelo voador? Não, ela simplesmente furava as pessoas. Lá vem o Oda Gênio utilizando todo o seu odaísmo para criar um poder completamente diferente e igual ao mesmo tempo, que no caso é a fruta Iba Iba no Mi, que tem uma diferença. Ela destaca os espinhos, deixa nas pessoas como armadilhas, e se a pessoa que é furada ama mais a outra pessoa, simplesmente o dano é maior. Agora me diz da onde ele criou esse conceito, eu não faço a mínima ideia. Não tem sentido algum. Claro que ele pode fazer um sentido filosófico por trás das rosas, até porque Ibara significa rosa espinhenta também, dizendo que os amantes acabam sofrendo por amor e se machucavam coletando as rosas. Olha que bonito, é um poeta o nosso menino. Se não bastasse esse poder que é o cúmulo do absurdo, ele simplesmente está dando um poder extremamente roubado que pode quebrar completamente a ambientação da sua obra, que é o poder da criatura mitológica Kirin, no caso a fruta Ryuhyuh no Mi, modelo Kirin. A verdadeira fruta do dragão, é claro, muito diferente da fruta do Kaido, que era Ao Ao no Mi, modelo Suiryu. Traduzindo pra vocês, é a fruta do peixe, modelo dragão marinho. O cara tem a fruta do peixe e se transforma em um dragão. A fruta do peixe, da caralha do peixe. Mas voltando pro Kirin, que é o que importa, simplesmente o Kirin, o dragão mitológico, que na sua mitologia é uma criatura extremamente pacifista, que não tem poderes ofensivos e somente aparece em momentos de extrema paz, ganhou do nosso queridíssimo Eiichiro Oda o poder de remover itens dos sonhos das pessoas, sejam eles itens físicos inanimados ou criaturas animadas. Um exemplo, seus piores pesadelos. Eiichiro Oda, meu pior pesadelo é ter uma conversa com a Scarlett Johansson. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, esse poder é quase a exata mesma cópia do poder da personagem Rive de Black Clover. Eu sei, você estava suspeitando que já viu aquele poder em algum lugar. Exatamente isso. Esse poder é o mesmo poder da personagem Rive. Então o que eu tenho para falar para vocês, meus delinquentes, é que One Piece ele está decaindo não por causa da história, e sim por causa dos poderes que não estão respeitando a sua própria ordem de existência. O Eiichiro Oda ele pode fazer sim o que ele quiser com a sua obra e a criação que ele quiser. Mas o mínimo que ele tem que fazer é, se ele utilizar o nome de uma criatura mitológica, é vincular o mínimo dos poderes desta criatura. O Kirin do nosso querido Eiichiro Oda está com os mesmos poderes do Azathoth, só que em uma escala muito mais reduzida. E sim, esse poder é um gigantesco elefante na sala. Você acha que só existia o Zunichi e o parceiro dele andando pelo mundo de One Piece? Não! O Eiichiro Oda acabou de colocar mais um. Como que os personagens vão se livrar disso é um mistério. Não ser, é claro, se você assistiu Black Clover, porque se você assistiu, você sabe exatamente como personagens assim são derrotados. Outro problemão que o Eiichiro Oda tá fazendo é a inconsistência física na sua obra, que eu vou reclamar mais uma vez. Simplesmente o Loki tem poder suficiente para tacar fogo na árvore Adão e leva um soco extremamente fraco do Luffy e cai no chão desmaiado. Faz sentido para você? Para mim não faz menor sentido. E para você, meu delinquentezinho que faz parte do clubinho do Oda Gênio, eu sou muito fã dessa obra. É uma das minhas obras favoritas, mas infelizmente ela decaiu bastante. Desde o arco de Dressrosa, essa obra não respeita os seus próprios limites. E uma obrigação que não só você tem, mas todos os canais de One Piece têm no YouTube, é reclamar um pouquinho, é criticar a sua obra. Porque não importa o que o Eiichiro Oda faz, as pessoas elogiam qualquer coisa que vem daquela cabecinha. Um exemplo, ele pode pegar a fruta do pato manco, a Quaquá no Mi, e dá pra ela o poder de criar universos novos. Vai ter maluco que vai aplaudir. Não tem nada a ver com o pato e muito menos com o Seman. Tá entendendo um pouquinho da fanbase de One Piece, até porque eu sou a exata mesma coisa com Dragon Ball. Mas em alguns momentos a gente precisa criticar as nossas obras favoritas.
Se não vai por mim, final de One Piece vai ser os amigos que a gente faz pelo caminho. O Eiichiro Oda está decaindo sim, gente. A história com certeza tá maravilhosa, ele tá criando um universo muito bom, mas eu acho que está se repetindo um pouquinho demais. E exagerando naquela questão dele ser o arquiteto do absurdo, onde ele pode fazer qualquer coisa com qualquer poder. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários. Tá achando que o Oda perdeu a mão um pouquinho ou você é um adepto do odaísmo? A filosofia onde o poder é seu e você pode ser o que quiser. Você pode ter a fruta da mula manca sem cabeça e da mortal carpado. Mas é isso e Sonar quem diz. Tchau!